Olá! Hoje a gente vai conhecer uma ferramenta digital que tem uma missão, olha, fundamental. Trazer clareza no momento em que a segurança nos relacionamentos é uma preocupação cada vez maior. O nome dela é Pré-Namoro, e a ideia é que funcione como um diário privado para suas percepções. A pergunta que guia essa ferramenta é uma que todo mundo já se fez em algum momento. Como é que eu vou saber se um relacionamento novo é seguro de verdade? Num cenário em que os riscos podem ser muito altos, saber diferenciar o que é paixão do que é perigo não é só uma dúvida, é uma necessidade. A verdade é que, no comecinho de uma relação, a nossa visão pode ficar meio turva, sabe? A empolgação, a esperança, tudo isso faz a gente, às vezes, minimizar os problemas. A gente acaba tratando o que deveriam ser sinais de alerta como se fossem só defeitinhos. E é justamente nessa névoa que os padrões de comportamento abusivo começam a se instalar, muitas vezes em silêncio. Então, o que é, afinal, o pré-namoro? A melhor forma de pensar nele é como um aliado para sua intuição. Sabe, uma ferramenta que coloca um método, uma organização, naquilo que muitas vezes é só um sentimento, uma desconfiança lá no fundo. A definição oficial já diz tudo. Ele é um diário privado de percepção. E cada palavra aqui é super importante. É uma ferramenta segura, só sua, pessoal, feita para ajudar a organizar e, principalmente, a entender os sinais que você observa na relação, tanto os bons, que protegem, quanto aqueles que acendem um alerta. E aqui vem o ponto mais importante de todos, na minha opinião. O aplicativo não julga, não dá diagnóstico de ninguém, não dá um veredito final. A função dele é muito mais poderosa que isso. Ele organiza as suas percepções. Ele funciona como um espelho que reflete as suas próprias observações, para que você mesma consiga enxergar padrões com o tempo. Certo, mas como isso funciona na prática? Como é que o app transforma um monte de observação solta em clareza? O processo, na verdade, é bem mais direto e intuitivo do que parece. Tudo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, você cria um vínculo privado. Segundo, você faz um check-in, que é tipo registrar o momento. E terceiro, você recebe a sua leitura, que é a análise de tudo que você respondeu. Esse primeiro passo, o vínculo, já mostra o foco total em segurança e privacidade. Você não precisa colocar o nome real de ninguém, nem nenhum dado que identifique a pessoa. É só criar um apelido, algo que só faça sentido para você. Depois vem a hora do check-in. É aqui que o aplicativo te guia numa reflexão com uma série de perguntas muito bem pensadas sobre as interações de vocês e os comportamentos que você tem notado ultimamente. E olha só a profundidade das perguntas. Esse exemplo aqui é muito revelador. Ele respeita quando você diz não? Não são perguntas superficiais, né? Elas vão direto ao ponto, em questões essenciais de respeito, consentimento e limites pessoais. E aqui a gente vê a inteligência por trás do aplicativo. As perguntas não são aleatórias, elas são organizadas em 4 pilares de análise. Controle, ciúme e comunicação e respeito têm um peso bem alto. Contexto e hábitos têm um peso menor. Agora, o mais importante, segurança e sinais graves, como ameaças e intimidação, têm peso máximo. Isso mostra um cuidado enorme no design, focado nos indicadores de risco mais críticos. Depois de responder o questionário, essas respostas, que são totalmente privadas, geram o que o app chama de leitura. Pense nela como um relatório organizado das suas percepções daquele momento específico. E a apresentação dessa leitura é super visual e fácil de entender. Existem os pontos de proteção, que são os comportamentos positivos, saudáveis, os pontos de atenção, que, claro, são sinais de alerta, e o saldo geral, que te dá um panorama de para qual lado a balança está pendendo. E para facilitar ainda mais, para uma compreensão imediata, a leitura vem com um resumo visual tipo um semáforo, verde, amarelo ou vermelho. É um jeito de bater o olho e já ter uma noção da situação geral daquele vínculo com base nos seus próprios registros. Agora, vamos para uma parte que é, sem dúvida, essencial. Ao lidar com dados tão íntimos, a pergunta sobre privacidade é inevitável. Como o aplicativo garante que as suas informações estão realmente seguras? A pergunta que todo mundo se faz antes de confiar qualquer informação a um aplicativo é essa. Ok, mas as minhas anotações privadas estão seguras de verdade? E essa é a pergunta mais justa e o mais importante de todas. A resposta está no modelo de privacidade, que é híbrido e bem transparente. Funciona assim: os dados mais sensíveis, como os apelidos e as anotações que você escreve, são protegidos localmente, no seu próprio aparelho.
Já os dados mais estruturados, como as respostas de sim ou não e as pontuações, são armazenados para que o app consiga gerar seu histórico e funcionar direitinho. O segredo técnico é que todo o conteúdo de texto que você escreve é protegido por uma chave que fica guardada só no seu navegador. Ou seja, apenas o seu aparelho consegue decifrar e ler as suas anotações. Mesmo que alguém conseguisse acessar o banco de dados, só veria um monte de código embaralhado e ilegível. Chegando aqui ao final da nossa análise, é fundamental reforçar o papel do pré-namoro. Ele é um recurso de proteção pessoal, uma fonte de clareza para apoiar as suas decisões, e não para tomá-las por você. O próprio aplicativo é muito claro sobre os seus limites, e isso é um ótimo sinal de responsabilidade. Essa parte é tirada direto de lá. O aplicativo não realiza diagnóstico, nem substitui orientação psicológica, jurídica ou policial. Ele é uma ferramenta de autoconsciência e não um substituto para ajuda profissional. E essa outra citação aqui devolve todo o poder para quem usa a ferramenta. Este resultado é uma leitura privada de padrões percebidos por você. Não é um diagnóstico nem verdade absoluta. No final das contas, a especialista na sua vida e na sua realidade é sempre você. E de forma bem prática, a prioridade máxima é sempre a segurança. O aplicativo direciona claramente o que fazer em caso de risco iminente. Ligar para o 190 em emergências e para o 180, a Central de Atendimento à Mulher, para buscar orientação e fazer denúncias. Resumindo, o pré-namoro se apresenta como uma ferramenta para você, para trazer clareza onde existe confusão, para construir uma consciência sobre padrões que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. E, acima de tudo, para dar suporte e validar a sua própria intuição. E fica aqui a reflexão que resume toda a proposta. E se a clareza for o primeiro passo em direção à segurança? Organizar o que se percebe, dar nome ao que se sente, talvez seja o ato mais poderoso de autoproteção que existe. É um passo para tomar decisões mais conscientes e, principalmente, mais seguras para a própria vida.